Tem temas que é gostoso demais de pregar, de falar, que a gente aprende. E tem temas que o nosso desafio é maior. E hoje, a palavra que eu vou trazer, principalmente para mim, é um desafio grande. Porque nós vamos falar um pouquinho sobre morte. Nós vamos falar um pouquinho sobre algo que nós convivemos constantemente, através de perdas que nós temos, entes queridos, que nós vamos experimentar e lidar com isso. E pode acontecer de tantas formas, mas a morte é algo que nós não temos como fugir. Mas, pastor, culto de vida, né? Culto de testemunho, culto de celebração, de batismo, falar da morte, mas eu tenho certeza que é para o seu crescimento e para que você possa prosperar. Quando eu comecei a estudar e colocar no papel aquilo que eu creio, aquilo que eu aprendi, confrontando todos os meus pensamentos com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, e na nossa limitação, desafios que nós temos. E a minha oração é falar: Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, eu peço de fato a sua misericórdia. E compilando as informações, trazendo as informações, eu falei assim, eu preciso conversar com alguém. Eu preciso conversar com alguém da área da ciência, da área da saúde, da área médica. Alguém que tenha experiências para poder compartilhar. E hoje de manhã eu tive um tempo muito especial com o Dr. Marlos Coelho, nosso irmão Marlos, membro da nossa igreja, e pude conversar com ele sobre o conteúdo e daquilo que eu vou falar. E ele viu as minhas anotações, leu as minhas anotações, e ele contribuiu. E eu falei: Marlos, a igreja precisa te ouvir também. E eu queria convidar o Dr. Marlos para estar aqui, e nós vamos conduzir esse início do sermão juntos. Eu quero que você aprenda, entenda, cresça alguns temas que são importantes. Dr. Marlos Coelho é membro da IBB, casado com a irmã Dulce, e ele é um cirurgião torácico, professor, mestre do mestrado da PUC, professor do mestrado da PUC, membro de algumas academias, né? Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e outras que ele faz parte. Trabalha hoje ali no Hospital Marcelino Champagnat, no Hospital Cajuru, muitos anos serviu no IML, né, Dr. Marlos? Mas de tudo isso eu posso resumir. Dr. Marlos é um servo de Deus, está com a gente aqui, né, pastor Roberto? Já há muitos anos com a família dele, servindo dominicalmente, participando dos cultos, envolvido com um pequeno grupo, já também há muitos anos, e é um privilégio poder partilhar com ele. E eu queria que o Dr. Marlos pudesse nos ajudar, nos abençoar, explicando. As mortes têm várias situações, causas, temas, que às vezes nós temos uma opinião, mas nós não temos informação. Às vezes a gente até confunde direito. A gente ouve falar assim, eutanásia. O que é exatamente isso? E às vezes o que a gente ouve popularmente não é bem assim que funciona lá no universo da medicina, nos hospitais, nas academias de discussões. E eu queria que ele começasse explicando para a gente, nos dando um brief sobre exatamente o que é eutanásia. Na verdade, eu não vou responder o pastor, não. Eu estou com medo. Não é bom falar de um tema como esse sem se apresentar, né? Na verdade, eu sou um cirurgião de tórax. E o cirurgião de tórax é aquele que opera as coisas que estão aqui, né? Muito câncer de pulmão. E a nossa vida, tanto no Hospital Cajuru, na Santa Casa e mais recentemente no Marcelino, é nessa área. Nós passamos muitos anos na emergência e tivemos o privilégio de desenvolver uma grande experiência, a nossa equipe, os nossos residentes, os nossos mestrandos, doutorandos e etc. E eu diria que é 95% da nossa atividade. No entanto, 5% da nossa atividade durante esses 42 anos foi no médico legal.
só no setor de necrópsia e de morte violenta, às sextas-feiras. 30 anos na sexta-feira. E o que a gente viu nesses anos todos é que a violência aumentou, o óbvio, né? E ela não vai cair, ela vai continuar aumentando. E o que interessa isso nesse tema? É porque muitos desses pacientes são vítimas da violência, outros são de doenças, mas eles acabam nessa triste decisão da eutanásia. A palavra eutanásia o que quer dizer eu? Quer dizer bem, boa. E o thanatos, morte. Então seria uma morte boa, uma morte legal. Se é que possa haver, morte legal é só para poeta, né? Não tem nenhuma morte bonita, né? Eu não consegui ver nenhuma morte bonita nesses anos todos. Uma ressalva se faz ao crente, né? Aquele que acredita em Jesus como Senhor e Salvador, e ele tem, vamos dizer assim, aquela passagem gloriosa, né, nesse período. Então, está muito na moda a eutanásia, né? Sai na notícia de que lá, num determinado país, a pessoa quer morrer porque tem dificuldades, tem uma doença, vai lá e faz um tipo de medicação. Essa medicação nada mais é de um sedativo para a pessoa perder a consciência, um relaxante muscular para ela parar de respirar, e uma outra droga, que pode ser um íon, que faz o coração parar. Quem tem o direito de fazer isso? Nós sabemos aqui, como cristãos, que quem tem o direito de tirar a nossa vida é o Senhor. Então, os poetas, os gregos especificamente, os latinos, romanos, né, tinham essa mania de se suicidar, né? Quer dizer que não era uma morte ruim para eles. Cabia até, depois o pastor vai falar disso, nesse conceito. Então, ficou que a eutanásia, a pessoa ia no hospital e alguém bonzinho ia injetar lá uma droga. Tem um cirurgião americano que ganhou fama, né, sendo ele o único que fazia a tal da eutanásia lá nos Estados Unidos. Hoje mesmo, existe o conceito de distanásia, que é uma outra coisa. Então, distanásia quer dizer contrário e thanatos, morte. É naquela pessoa, naquele paciente que está com uma doença terminal e se prolonga a vida dele, vamos dizer assim, inutilmente. Todos os argumentos, todos os exames dizem que esse paciente não tem alternativa. E o que significa? Então, é uma morte sofrida, uma morte dolorosa, uma morte que traz prejuízo familiar, naquele sentido que aquele tipo de paciente não tem condições. Por quê? Porque nós temos o cérebro, nesse caso desse tipo de paciente que nós estamos falando, ele já não comanda o cérebro. Acima da ponte, ele só respira às vezes, e muitas vezes nem respira, só respira com aparelho. Então, vai manter um paciente desse meses, porque daí tem infecção, dá antibiótico, resolve. Tem insuficiência renal, trata a insuficiência renal. E vai prolongando uma coisa que não é um ser, diríamos assim, vivente. Nós estamos procurando falar de uma forma bem aberta, para que a pessoa entenda realmente o que é isso. Isso envolve o conceito de morte cerebral. Existe um folclore, né, de que, será que não vão fazer transplante, por exemplo, num paciente que não tem morte cerebral? Não. Hoje, os protocolos internacionais, e no nosso estado, na nossa capital, tem vários centros que fazem, todas as UTIs das cidades estão aptas a fazer isso, elas fazem teste para ver se tem a circulação que leva sangue ao cérebro, se tem no cérebro atividade cerebral. Então, quando a família vai ser colocada diante dessa decisão de doar órgãos, é porque realmente aquele paciente tem morte cerebral. Ah, mas e ele não morreu, ele está vivo, está batendo o coração, está respirando na máquina. Então, esse tipo de paciente, não, ele morreu mesmo. Porque ele perdeu a vida de relação. Então, não se preocupar. E se tiver alguma dúvida, tem sempre um médico amigo que dá um amparo para a família. Hoje, quando chega no hospital e tem
alguém que tem morte cerebral, tem um grupo que vai lá, conversa, explica direitinho. Esse é a morte cerebral. Nesse tipo de paciente, não deixa de ser distanásia se ficar perpetuando esse tipo de situação. Outro tipo de situação são pacientes terminais. Aqueles pacientes, muitas vezes, com doenças crônicas, neurológicas, aquelas que dão paralisia, que a pessoa não se mexe, câncer em estádio terminal, que vai se prolongando, não a vida dele, vai se prolongando o sofrimento dele. Muitas vezes esse paciente, ele tem uma parada, entre aspas, cardíaca. Não é que ele fez a parada cardíaca, na verdade ele morreu. Se recupera esse paciente, ele bate o coração durante um tempo, e daí novamente volta ao mesmo sistema inicial. Então é muito complicado o médico, quando se defronta com um doente desses com o coração parado, se ele recupera ou não recupera. Porque, na verdade, mal comparando, é como se ele estivesse recuperando daqui para baixo somente. Não é? Recupera o coração, a respiração entuba, a ventilação é mecânica, então precisa sempre ter alguém de confiança. Ah, mas será que não estão vendendo órgão, não estão fazendo alguma coisa? Isso pertence ao filme de terror, né? Certamente, no país nosso, não tem esse tipo de coisa. Então, daí vem um outro termo que o pastor pediu para a gente comentar, que é a ortotanásia. A ortotanásia, o ortos é o que quer dizer correto, e o thanatos, morte. O que significa isso? É uma morte correta, uma morte boa. É aquela que deixar o paciente livre de sofrimento, não é? E não prolongar a vida dessa pessoa artificialmente. Então, como vai saber que esse doente precisa de cuidado? É simples. É um paciente que precisa ficar consciente. A pessoa, quem sabe ela queira pedir perdão ou liberar perdão, queira arrumar uma situação familiar, e se você cede a pessoa, ela perde o contato com o mundo exterior. Então, naquele momento de fazer essa sedação, que é o momento crucial para a família, que é aquele que ela vai ter que decidir. Porque uma vez sedado, indo para o aparelho, perdeu o contato. Por isso que cada um de nós que tivermos um familiar nessa situação, se cerca de amigos, né, de pessoas que tenham conhecimento, para ficar amparado, porque vai sempre ficar aquela sensação, será que eu fiz a conduta certa? Eu tenho comigo que eu gostaria de não saber a hora, mas pelo menos a hora que, se fosse possível escolher. Não é mesmo? Quem escolhe a hora, nós sabemos quem é. Mas, no entanto, tem decisões que são cruciais. A minha sogra ficou 2 meses. Por quê? Porque na hora que foi preciso entubar, foi feita a pergunta. E todos os exames. Mas a Dulce ficou insegura. Então, nesse paciente que o familiar está inseguro, ninguém vai desligar o aparelho, ninguém vai cortar a medicação. Mas é muito importante que a pessoa encare a morte, né? Eu, como cirurgião, gosto da vida, mas nessa situação você tem que falar para a família exatamente o que ela precisa ouvir, não. O que ela precisa ouvir, e não necessariamente o que ela quer ouvir, né? Tem muita gente que floreia na hora de contar para o doente o que ele tem, né? Eu vou contar para o doente que ele está com câncer terminal dando risada, não tem sentido, né? Então você tem que... Às vezes alguém fala que eu sou muito sério. Eu falo, tudo bem, eu vou falar para ele que ele está com um câncerzinho. Não tem graça, né? Então você tem que falar de acordo com a interpretação do texto, né? Se eu estivesse contando uma piada para o doente, você... Então, é muito importante que o doente seja informado. E quem tem que decidir se quer fazer a cirurgia, se quer fazer alguma coisa, é o doente. Ele é a pessoa mais interessada na sua vida, né? E a família ajuda nessa decisão. Às vezes os filhos chegam lá e falam assim, não, ele não pode saber. Por quê? Não, ele tem 85 anos, 90 anos. Ele mandou no nariz dele a vida inteira. Daí, na hora de morrer, quem vai decidir é o filho. Então,
essa divisão com o paciente e com respeito ao paciente. Ah, mas tem tipo de paciente que não pode saber disso. A gente tenta fazer com que o paciente saiba sempre do que ele vai ser operado, o que ele vai ser submetido, o grau de dificuldade que ele vai ter na cirurgia. E é muito comum perguntar, eu tenho chance de morrer? Eu falo, tem mais chance de viver, né? Porque a estatística é a ciência da mentira. Ela vale para o grupo, mas não vale para o indivíduo. Vamos dizer assim, uma cirurgia tem mortalidade de 1%, mas se cair na tua cabeça, não é mesmo? Então, os 99% é para o grupo. Então, não é uma questão de chance, é uma questão de que nós somos individuais. Então, a gente procura sempre, hoje os médicos estamos mais focados nisso, que o doente tem o direito de saber. E se a família pede para mim, eu especificamente, como é que eu vou fazer? Eu falei, como é que eu vou operar alguém que eu nem sei se ele quer ser operado? Ele é que tem que decidir. Ah, mas é uma criança e tal. Daí é diferente, né? Daí a gente sabe que ela não tem capacidade intelectual de tomar um tipo de decisão dessa. Nós temos, às vezes, pessoas idosas de 90 anos que não quer que faça mais nada. E tem pessoas de 90 anos que quer viver mesmo, né? Meu pai morreu com 92 anos e eu tenho quase certeza que, se ele estivesse em Curitiba, ele teria sobrevivido. Então, e como é que é Curitiba nisso? Curitiba é ponta no país, sabe? Nós que conhecemos o Brasil, Curitiba é ponta. Então, aqui em Curitiba, nós temos um dos melhores sistemas de atendimento de violência, né? Esse atendimento de emergência. Mas tem dificuldade. O que nós temos visto na televisão ultimamente é um horror. De cima a baixo no país é um horror. Então, mas tem que ficar na fila. A gente fica na fila para ir no cinema, no teatro, na feira, por que não pode ficar na fila no hospital? Agora, precisa saber como é essa fila, não é? Uma coisa que também nos chama muita atenção, que ele pediu para a gente falar, é a doação de órgãos. Hoje, esse pessoal que lida com isso, assistente social, psicólogo, eles chegam na família muito bem, sabe? Eles conversam. Tem família completamente resistente à ideia. Ninguém é obrigado a fazer a doação do órgão que é do familiar. Hoje tem a possibilidade de você, em vida, fazer um documento dizendo que você é doador. Aí, como é que é procedido no hospital? Nos hospitais que são os nossos pronto-socorro? Tem uma morte cerebral, isso é acionado o sistema da Secretaria de Saúde, é comunicado, procura até quem pode ser o receptor, mas, antes de tudo isso, é falado com a família. A família que vai fazer a doação. É explicado tudo isso de morte cerebral, chance, etc. Então, todos aqueles que tiverem frente a essa situação, pelo menos nesses ambientes que a gente está em Curitiba, seguro que pode fazer essa doação. Mas eu tenho medo que eu estiver nas barrancas do Rio, lá, vão tirar. Ninguém vai tirar órgão no Rio, primeiro, porque não tem sentido. Poucos centros são capacitados a fazer transplantes, não é? E, às vezes, você vê que o paciente morreu lá, não sei aonde, e vai ser transplantado em outro local, porque só centros de referências é que fazem os transplantes. Eu acho que deveria ter sempre, se tiver inseguro, um médico, né, entre aspas, né, de confiança da família, para que ele ajude nesse momento de decisão, né? E é isso. Nessa parte só, doutor, queria que o senhor desse uma contribuição. Na nossa região, essa questão da doação de órgão, as famílias estão funcionando hoje, elas estão entendendo a importância disso, ou ainda nós estamos muito atrasados? Não, há assim, uma aceitação muito grande da família, porque o pessoal que aborda, eles são pessoas bem treinadas e dedicadas, e eu diria vocacionadas para esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito pesado, né? Você falar para uma pessoa que ela vai morrer e ainda você quer tirar que essa pessoa doe.
é dos maiores, vamos dizer, uma das maiores caridades que ele possa fazer, né? Doar o órgão, o seu próprio em vida, ou do familiar, se ele não tiver feito essa doação em vida. Né? Legal. Quero agradecer. Você pode aplaudir, agradecer? Quero agradecer o Dr. Marlos, porque com certeza a explicação dele é muito mais válida do que a minha. Não é? Muito mais importante. Obrigado pela disposição, doutor. Obrigado pela oportunidade de compartilhar. Nós vemos esses temas todos e ou já lidamos ou vamos lidar com esses temas na nossa família, na nossa casa, e às vezes nós precisamos tentar entender. Às vezes existe uma situação de muita tensão com relação à classe médica, com relação à equipe médica, que está tomando decisões, se está tratando, e do lado de cá, e as pessoas, quando entra num desespero, eu preciso esbravejar, alguém precisa levar a culpa, porque a minha mãe morreu, meu pai morreu, né? E quem é melhor que não os médicos para a gente botar a culpa, então, já que... E fica buscando, às vezes, uma resposta de uma coisa, onde eu deveria tratar o fato, a morte. E como cristão, ir para a Bíblia, e ver a respeito disso, e ver e tratar a morte como uma coisa mais natural. O Dr. Marlos falou do pai, e ele falou, se ele tivesse em Curitiba, ele não teria morrido naquela circunstância, naquele tempo. Né? E nós, por outro lado, cremos que Deus determinou, Ele contou, Ele sabe. Não, então está escrito nas estrelas, o pai do Dr. Marlos tinha que falecer naquele dia, naquela hora. E a gente começa a criar uma teologia muito estranha a respeito da morte. A gente começa a tratar a morte de uma forma que a Bíblia trata de um jeito tão diferente. Quando nós pensamos na Bíblia, no conceito da Bíblia, a forma como ela trata a circunstância da morte como uma das maiores oportunidades que nós temos para crescer. Ela fala assim, é muito melhor estar na casa de uma família enlutada, onde a morte esteve ali, passou, visitou, ceifou, levou alguém, do que na casa onde há festa. Então, todas as festas e celebrações que a gente participa, é muito legal, mas eu não aprendo tanto quando eu estou diante de um caixão, um esquife, como diziam os antigos. E ali eu percebo que é assim mesmo, que vai chegar a minha hora também de ser sepultado e tratar a morte como uma coisa. Tem muitos temas. O importante é a gente ouvir esses temas, porque a gente ouve isso. Será? Que decisão que eu tomo, o que eu faço? E não é incomum alguém passar a mão no telefone e ligar para os pastores, viu, doutor Marcos? Pastor, o que eu faço? O hospital, a equipe médica, o médico conversou com a gente, a psicóloga do hospital, e que decisão nós tomamos? Que decisão eu tomo? E às vezes, com humildade, fala assim, querido, qual é a informação da equipe médica? Num hospital que a gente conhece, que é um hospital referência na nossa cidade. O que o médico falou é isso. Então, você vai ter que confiar na informação que a equipe médica, porque ninguém, não é os pastores que vão dar uma informação. Ou tem uma questão espiritual por trás, vamos para a palavra, vamos buscar uma resposta, vamos tentar entender, mas sempre com um coração onde nós possamos crescer, possamos aprender. É muito importante para a gente ser esclarecido com relação a esses temas. É importante saber exatamente o que é a eutanásia, o que é a distanásia, o que envolve a ortotanásia ou eutanásia. Questões que ficam claras, acho que daqui, não sei se é domingo que vem ou no outro, nós vamos ouvir uma mensagem que vai especificar o aborto. Eu estou com ele ali, não vou mexer nisso hoje, não vou tocar no aborto. Por quê? Porque, pastor Roberto, o senhor que vai falar sobre isso, nós vamos ter uma mensagem para tentar entender isso e tentar nos posicionarmos com relação ao aborto.
e hoje, em especial, ouvindo todos, tendo um pouco de informação ali do Dr. Marlos, eu queria conversar um pouquinho mais sobre um tema muito complicado, chamado suicídio. Eu chamei de uma atitude desesperada. O que é? A gente convive com isso. Eu não saberia dizer para os irmãos quantos funerais de pessoas que supostamente se suicidaram, que em alguns casos você chega e um pouquinho de experiência que Deus vai dando para a gente fica, será, né, que nós estamos diante de um suicídio? Mas em alguns casos, é claro, é isso mesmo. O Dr. Marlos estava compartilhando comigo um caso de suicídio, onde um médico, né, alguém que conhecia, ele aplicou alguma substância nele, foi assim. Ela é uma realidade. Quando nós começamos a tentar compreender esse universo que é essa questão do suicídio, a gente começa a entrar em muitas questões. E muitas vezes, como crentes, e às vezes o legalismo religioso chega, nós começamos a definir a eternidade das pessoas que suicidaram. Pastor, a Bíblia diz que o suicida não vai herdar o reino dos céus. Mas a lista dos que não vão herdar o reino do céu é muito grande. É muito grande. E aqueles que defendem vão falar assim, mas a pessoa que se suicidou, ela não tem a segunda chance. O fofoqueiro não vai herdar o reino do céu. O adúltero não vai herdar o reino do céu. Só que o adúltero tem a oportunidade de se arrepender do adultério dele e mudar de vida. O suicida não. Então, por isso, aí nesse ponto, nós entendemos na palavra de Deus que os suicidas vão para o inferno. Querido, qualquer pessoa que morrer sem Jesus vai para o inferno. Isso a Bíblia nos diz. E ela nos ensina. Agora, se existe uma pessoa que ela cometeu suicídio, por exemplo, sem ter percepção, noção, capacidade intelectual de discernir o que ela estava fazendo, isso é possível. Um surto psicótico, uma depressão profunda. A depressão é a causa de muito suicídio. Mas quando você, ou se você tem depressão, ou se alguém na sua família tem depressão, não pense que essa pessoa é uma suicida. Não é. Não necessariamente ter depressão, a pessoa tem, sim, está de pronto desejo de morrer, e às vezes até mesmo as tentativas do suicídio. Mas muitas pessoas, num grau muito elevado de depressão, elas acabam tomando uma decisão radical com relação à vida delas. E aí, nós não podemos esquecer que é Deus que sabe as circunstâncias que aquela pessoa passa. Um dos textos muito usado com relação a isso é o texto de Apocalipse. E o texto de Apocalipse, ele traz uma informação, 21:8, que diz, algumas traduções diz, mas os suicidas, os incrédulos. Mas a maioria das traduções não usa a palavra suicida. Alguns usam a palavra tímido, os tímidos, e esses dias eu tive que elucidar isso para 2 jovens. Eu falei, pastor, a pessoa ser tímida, ela não vai para o céu. Por quê? Está escrito lá os tímidos. Mas ali nós estamos diante de uma interpretação. Uma palavra do original, que eu preciso achar alguma forma de explicar. Quem sabe em outra cultura, explicar aquilo como tímido seria muito melhor. Na nossa, não. A palavra covarde, diante das circunstâncias, seria a melhor opção que a gente tem. Por quê? Porque se trata, e o texto está falando, e é um contexto onde, por exemplo, um soldado, a prática do soldado, se um dia você se encontrar numa situação onde o exército inimigo, onde os soldados inimigos, eles te encurralaram, você não tem chance de sobreviver, caia em cima da sua espada. Não fique ali. E o cristianismo, a palavra do Senhor, ela fala, inclusive para os soldados, não faça desse jeito. Seja firme. Os cristãos presos,
levados para tortura, e eram torturados até a morte. A opção no coração deles não era o suicídio. Qualquer oportunidade que eu tiver, eu vou me matar, assim acaba o sofrimento. E se alguns, quem sabe, fizeram, desespero, um desequilíbrio tão grande, se ele teve uma oportunidade, eu vou. Então, são temas muito importantes, no sentido da gente cuidar, no sentido da gente entender, compreender, no sentido da gente ter um pouquinho mais de cautela com relação a julgar. Queridos, no Brasil, aproximadamente 30 brasileiros se suicidaram hoje. 30 brasileiros deram cabo à sua vida nesse domingo. Isso é estatística. Para cada suicídio, não sei se eu posso usar a palavra bem-sucedido, né? Acho que não dá. Mas para cada suicídio que encontrou êxito ali, há 15 tentativas. Então, se você fizer uma continha, aproximadamente 500 pessoas no Brasil hoje, nesse domingo, tentaram se matar. E como nós estamos na região sul, os nossos índices são ainda um pouquinho maiores do que outras regiões do Brasil. Uma cidade que o sol aparece tão pouco, acaba tendo uma incidência maior de suicídio. Então é um tema que quem aqui já acompanhou uma situação de suicídio na sua família, ou no seu grupo de relacionamento, amigos, vizinhos que você conhecia, levanta a mão. Aí, ó, essa é a realidade. Então, quando nós pensamos que 500 pessoas tentaram tirar a própria vida hoje, nós precisamos ter uma contraproposta para isso e dizer: nós precisamos pregar, sim, o amor de Deus. E compartilhar, sim. E ajudar pessoas para que elas possam sair dessa situação. E desejar, querer a vida, um tratamento, a recuperação, um apoio, que isso possa acontecer. Existem sintomas que nós podemos identificar em uma pessoa que ela é um potencial suicida. Precisamos observar algumas declarações, como, por exemplo, viver é muito complicado. A pessoa está, e ela está dando ênfase nisso. Eu não aguento mais. O que eu queria era sumir. E eu estou ouvindo constantemente declarações como: eu quero morrer. Ou nada faz sentido. E eu tenho uma pessoa que emocionalmente e espiritualmente ela está adoecida. E ela começa a tratar a vida como algo que não tem valor, que não vale a pena. E aí é a hora de eu me importar como cristão. E aí é a hora de eu começar a buscar o Senhor em oração por aquela vida. E aí é a hora que eu preciso me aproximar e me apresentar, de alguma forma, como igreja do Senhor Jesus, para que eles possam, de alguma forma, mudar a percepção de vida. E vida para a gente tem nome e sobrenome. Chama Jesus Cristo. E é o que pessoas enfermas, doentes, desacreditadas precisam ter contato. Ao se deparar com essa situação, é muito importante tentar compreender o estado emocional. E não simplesmente rotular, julgar e falar: essa pessoa é dramática, essa pessoa é muito complicada, essa pessoa, tenta ver ela como uma pessoa que tem uma enfermidade, que pode ser neurológica, emocional, espiritual. Ela precisa de graça. A impressão que a gente tem é que a pessoa que está ali, naquela situação, ela fez uma escolha. Ela acordou de manhã e ela falou: hoje eu vou só fazer declaração de morte.
hoje eu vou sofrer, hoje eu vou chorar o dia inteiro, hoje eu vou... Queridos, e às vezes a gente olha e fala assim, graças a Deus eu não sou desse jeito. Querido, graças a Deus você não está cometido pela enfermidade, seja física, seja emocional, seja espiritual, que aquela pessoa está experimentando. E se você não está nessa situação, você pode ser a luz que abençoa. E esse é o papel da igreja numa situação como essa. Um servo de Deus, ele pode experimentar momentos muito difíceis na sua vida. Por exemplo, o livro de Jó, no capítulo 17, no versículo 1, Jó faz uma declaração. Ele diz assim, meu espírito está quebrantado. E aqui não é avivamento não, querido. Os meus dias, eles se encurtaram. A sepultura me espera. O que sobrou para mim é a morte. Mas você conhece a história. Foi a morte que Deus ofereceu para ele. Jó chegou ali, no relato do capítulo 17, no fim da vida dele, o Jó foi erguido pelo Senhor. E uma nova história ele pôde construir depois desse episódio. Mas olha, querido, aqui ele já tinha entregado os pontos. Meus olhos se turvaram de tristeza. Talvez você nem sabe direito o que é isso aqui, querido. O que é os olhos turvos de tristeza? O meu corpo não passa de uma sombra. Sombra, isso aqui, está fazendo uma sombra ali, aquele refletor. Meu corpo não passa disso, é uma sombra. Quando a gente começa a ir e observar a palavra de Deus, nós entendemos que nós podemos viver dias difíceis, assim como muitos viveram. E Jó nunca perdeu a consciência, não é o caso dele. Ele não perdeu a consciência, ele estava realmente lidando com sofrimento. E a gente tem uma convicção. O suicídio não é uma saída que o ser humano, o cristão, deva almejar, querer morrer. Posso ter desejo de morte? Pode, claro que é. Depende se você está me ouvindo, você está falando, pastor, eu já tive isso. Quem sabe você está me ouvindo na internet, você diz, pastor, eu tenho desejo de morte. Eu já desejei. Eu atendi uma pessoa muito querida. Deus me deu a oportunidade de discipular essa pessoa. E num momento de crise, de enfermidade, acompanhamento por psiquiatra, psicólogo, no meu gabinete, num dos dias mais difíceis que eu estive, todos os encontros que a gente teve, onde eu vi aquela pessoa mais fragilizada emocionalmente. A pergunta dessa pessoa para mim era, pastor, por que Deus não acaba com isso? Por que Deus não me leva? Tem fé, acredita na palavra, não quer de forma alguma atentar contra a sua própria vida, pelo conhecimento que tem da palavra. Mas fala, Deus podia resolver isso. Ele podia dar uma ajuda. Ele podia abreviar os meus dias. Olha, seria a melhor coisa se Deus desse cabo na minha vida. O sentimento e o desejo pela morte. Não em tirar a sua própria vida, mas que, por favor, Deus resolva isso. Uma pessoa que está bem hoje, está saudável, e não está indo no meu gabinete hoje para dizer isso, para declarar isso. Por quê? Porque Deus, que ouve alguns pedidos e ouve algumas orações, na sua sabedoria incalculável, no seu amor muito grande, Ele fala, não vou atender esse pedido. Não é o momento, vou fazer diferente. E Ele faz diferente. Então, quando nós lidamos com isso, nós temos uma convicção muito grande. Queridos, que Deus tem como ajudar qualquer pessoa em qualquer situação. E nós podemos ser canal. Uma família que eu visitei, de uma jovem que se suicidou, uma família de não cristãos,
e que uma família da nossa igreja pediu para que eu fosse lá, e por aqueles dias, aquela jovem de 17 anos tinha se suicidado. Eu estive num apartamento, inclusive, 13º, 14º andar daquele prédio, da onde ela se jogou, conversando com aquela família morava naquele apartamento. E ali, conversando, eles me contando e falando, me contando muitas coisas, as irmãs, a avó, e me informando, e contando em detalhes os fatos, aquele que ela precisava falar, e falando, e me contando as coisas, e eles falaram assim: pastor, nós nunca tínhamos ideia. Senão nós tínhamos saído desse apartamento, nós tínhamos mandado colocar grade, sem dúvida. E no decorrer da conversa, e ela falava, olha, ela falava, mas a gente não acreditava que isso era possível. E aí, conversando com a família, a gente percebeu que aquela jovem deu vários sinais, ela deu várias declarações, é quase que ela falasse português, claro, olha, eu vou me suicidar nos próximos dias. E aí eu tive que trabalhar outra questão daquela família, a culpa. Porque a morte, para aquele que deseja a morte, ele fala assim, e muitos vão fazer essa declaração: se eu me suicidar, é muito melhor para minha esposa, para os meus filhos, é muito melhor para os meus pais, porque, olha, eu sou o problema. Eu não consigo me desvencilhar desse vício, eu não consigo, a minha vida, e está toda aquela coisa negativa. Só que é uma saída para ela, e quem diz que vai ser melhor para a família? Aonde que é melhor para a família? O que vai acontecer com essa família? Então, o suicídio, a falta de amor, para alguns o desequilíbrio próprio pela família. E a gente precisa encarar o suicídio, colocar ele, de fato, no lugar dele, na posição dele. Historicamente, ouvimos histórias e casos e isso e aquilo, e talvez na sua família tenha história, é assim. Mas a gente precisa ter muito atento. Os jovens da nossa igreja, envolvidos com esse tema há um tempo atrás, eles fizeram uma campanha, uma atitude muito nobre deles, uma iniciativa linda, e eles foram para o centro da cidade para alertar a sociedade a respeito do suicídio. Tem um vídeo, trechinho do vídeo onde eles estão fazendo isso, acho que, se eu não me engano, na 15. Mostrar que a igreja se importa também com esse assunto, que é o suicídio. É a terceira morte mais violenta aqui no Brasil e é uma das mortes que mais vem crescendo. E a gente teve a ideia de conscientizar a galera, trazendo amor, sendo como Jesus, e pregando um pouco do evangelho, entregando um panfleto e mostrando para a galera que é importante o pessoal entender sobre o suicídio.
exatamente o contrário, amar as pessoas e poder conscientizá-las de que não é frescura, não é um problema, mas é uma coisa que pode ser conversado e que pode ser evitado, sim, com muito amor e com muito cuidado. Passando pela gente, muita gente veio conversar comigo que está passando por essa situação e como tá sendo legal a gente poder impactar as pessoas através dessa ação. Tem um grito aí dessa nossa juventude aí, dizendo, olha, nós podemos fazer alguma coisa. Nós temos como fazer alguma coisa. Querido, se tem uma coisa que nós acreditamos, os cristãos, é que a vida pertence a Deus. E que Ele tem condição de restaurar a vida de qualquer pessoa. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movam ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. Aqui tem um relato que Deus criou o ser humano. Nós acreditamos que o dom da vida pertence a Deus. E nós precisamos pregar, ajudar as pessoas, ajudar aqueles que estão enfermos emocionalmente, enfermos a realmente sair dessa situação. Existem discussões muito grandes, porque o homem ele se colocou no centro de toda a autoridade. E quando ele se coloca no centro de toda a autoridade, é uma pergunta, será que alguém aqui que está aqui e fala, pastor, olha, eu já realizei todos os sonhos que já passou pela minha mente. Eu já criei os meus filhos, eu já construí, eu já tive muitas oportunidades, mas agora eu estou velho. E agora a vida não faz mais sentido para mim. Eu fico aqui, fazendo alguma coisa, alimentando o meu corpo. Então, esse movimento diz assim, olha, nós deveríamos ter autoridade sobre o nosso corpo, sobre a nossa vida. Então eu digo, para mim já deu. Então eu marco com uma clínica especializada em morte. Eu vou, graças a Deus no Brasil nós não temos isso, né, doutor? Mas existem países, pelo menos 3 que eu conheço, que existem isso legalmente, onde você faz o que é chamado turismo da morte. Você viaja para morrer. Aquela viagem, em vez de você ir lá para conhecer aquele país que são países muito interessantes, né, economicamente falando, beleza. Porque já deu para mim, então eu quero descansar. Já não tenho mais grandes possibilidades, eu acho que já deu. E eles defendem o quê? O homem tem o direito de decidir sobre a sua própria vida. Mas nós, como cristãos, entendemos isso aqui. Querido, tem um episódio de livramento, dos milagres que Jesus fez, o poder de Deus fez, nesse caso, usando a vida de Paulo e Silas, onde eles começam a adorar em um cárcere, e que vai se ruir, e os grelhões, as paredes ali, elas caem. E agora aqueles presos estão liberados. Quando o carcereiro viu que a coisa tinha complicado, ele imaginou que os presos todos, natural, foram todos embora. Né? Paulo e Silas foram embora, a oportunidade de fugir. Saíram correndo. E a Bíblia diz que ele pega a sua espada e ele vai se lançar sobre ela. E Paulo vai dizer, não te faças nenhum mal. Não faça isso, não se mate. Nós todos estamos aqui. E o que vai acontecer com a história desse homem? Olha aqui, ele ia se matar. Ele estava prestes, ele estava ali com a espada dele, e a solução que ele tinha entendido e compreendido naquele momento é que ele deveria se lançar sobre a sua espada e morrer, suicídio. Ele ia cometer um suicídio. Mas o que a Bíblia diz, lá em Atos 16, é que Paulo em seguida pregou o evangelho para ele. Aquele homem com a espada, eu fico pensando, imaginando a cena.
Melhor para mim, Paulo, calma, rapaz, não faz isso. E começa a pregar o evangelho da cruz para ele. O evangelho de Cristo. E você conhece essa história. E ele foi salvo. E ele, toda a família dele foi batizada. Esse homem, que naquele instante se torna um suicida, tem a oportunidade de ter a sua história revertida. Queridos, nós podemos lamentar pelas pessoas que se suicidaram hoje. Mas como cristãos, nós podemos achar uma forma de pregar o evangelho para aquelas 500 pessoas, diariamente. De alguma forma, o meu testemunho, o seu testemunho chegar na cidade. De maneira a se preocupar, se importar. Chegar alguém lá no seu pequeno grupo. Sabe o que uma pessoa que está sofrendo, que vê isso como possibilidade, ela precisa? O que ela precisa é de um discipulador e de um grupo que a ame e que esteja por perto tempo suficiente. Quando nós vemos esse conceito e observamos isso, a Bíblia, a maneira como ela trata, a Bíblia em momento nenhum ela vai falar o suicídio como uma coisa boa. No Antigo Testamento ela fala de alguns suicidas. No Antigo Testamento a Bíblia fala de Abimeleque, fala de Saul. Saul, bem o caso, ele não queria morrer na mão de ninguém. Até para morrer, era por orgulho. Escudeiro de Saul, Aitofel, Zinri e Judas. No Novo Testamento só tem um caso, Judas Iscariote. E a gente olha e fala assim, nós realmente não desejamos isso. É fundamental para nós, os cristãos, esse entendimento. 1 Samuel 2,6 diz, o Senhor mata e Ele preserva a vida. Ele é quem faz descer o homem à sepultura. E é Ele que dela resgata o homem. É Deus quem resgata o homem da sepultura e que põe na sepultura. Quando nós compreendemos isso, fica muito mais simples. A vida pertence a Deus. Essa é a nossa mensagem. E vale a pena lutar contra qualquer sentimento, desejo, sofrimento, exemplo. E esse com certeza não é um caminho. A última coisa que eu queria tratar a respeito do suicídio tem a ver um pouco com esse suicídio que é fruto de desequilíbrio emocional. Vou chamar um pouquinho mais de atenção para isso. O estado emocional de uma pessoa, ele pode ser totalmente prejudicado, mudado repentinamente. Um instante. Uma das pessoas que nós batizamos aproximadamente um ano e pouco aqui na nossa igreja, no testemunho dela, ela falou de um dia que ela sai na BR e ela começa a acelerar o carro dela. E ela está na BR escolhendo um carro grande, um caminhão, para que ela desse um giro no volante e lançasse o carro dela na frente. E ela falou, isso aconteceu uma vez, eu não tive coragem. E eu voltei a fazer isso, parece que tinha alguma coisa que não queria. E ela ficava brava com ela mesma. Por quê? Porque ela queria dar cabo, mas alguma coisa acontecia. Logo em seguida, ela é uma irmã da nossa igreja, investe na vida dela com o evangelho. E esse evangelho que é investido no coração e na vida dela, o coração dela foi preparado pelo Espírito para receber. E ela é convencida disso, de que ela precisava entregar a vida dela ao Senhor Jesus. E ao invés de morrer em uma das nossas, quem sabe até a família, ela sofreu um acidente. Como é que você vai dizer que foi um suicídio? Um acidente envolvendo uma carreta, um ônibus, na 116 ou na 277. Dá para dizer? Não. Mas o que aconteceu com ela não foi uma morte trágica, não. O que aconteceu com ela foi vida, foi restauração. E hoje ela está aí, servindo ao Senhor, pregando o Evangelho, trabalhando, cuidando de pessoas. Nós precisamos acreditar nisso. Nós não simplesmente precisamos começar a dizer que esse foi para o céu ou esse foi para o inferno. E às vezes a família acaba se calando diante disso, diante das circunstâncias, diante da situação, tomando a decisão. A Bíblia afirma, isso a Bíblia afirma,
com todas as letras, apesar de eu não poder explicar para você na íntegra exatamente o que é isso. Existem muitas teorias, mas a Bíblia afirma que o único pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que suicídio é pecado, né? Ou um erro, ou independente das circunstâncias. Mas a Bíblia diz que o único pecado imperdoável, contra esse pecado não tem perdão. Qual? Pecar contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia afirma também, queridos, que todos aqueles que não se renderam a Jesus Cristo, eles já estão em condenação. Todo suicida que sabia exatamente o que estava fazendo, provavelmente não conhecia o amor de Deus. Não tenha dúvida. O inferno é o destino de qualquer pessoa que não tem Cristo. E todo aquele que crê no Senhor Jesus é salvo, de todo o coração. Pensando no desequilíbrio emocional, o que eu posso dizer para você é o seguinte: uma pessoa no estado emocional que ela não tem consciência do que ela está fazendo, nós não temos esse dever, nem o direito nem o dever de julgar essa pessoa, dizer se ela está no céu ou no inferno. Sabe quem julga os homens? É Deus. Só Deus. Então, às vezes a gente começa a ouvir: tem um pastor que se suicidou, pastor Tunala. Sério, ele era pastor e se suicidou? A gente vai ver o histórico. Problemas psiquiátricos muito sérios. E eu conheci um em Curitiba, com problemas psiquiátricos. Se você conhecesse ele como eu conheci, pastor Roberto conheceu, você não diria que aquele homem ia dar cabo à vida dele. Isso já faz alguns anos. Servo de Deus, serviu ao Senhor a vida inteira. Mas ele tinha um problema psiquiátrico muito sério. E eu, querido, não tenho dúvida de que, como um ser humano, como qualquer outro, possibilidade, ele morreu. O que é importante para aquele homem? A morte dele, a circunstância da morte dele? Ou a salvação em Cristo Jesus? Então vamos tomar cuidado. E quando você chegar diante de uma família, nas circunstâncias de um suicídio, querido, leve a palavra de Deus e pregue a palavra de Deus para aquele povo. Fale para aqueles que estão ali. Não tem mais como falar, testemunhar, compartilhar o amor de Deus com aquele que se foi. Mas tem uma família que precisa de você. Tem uma família que precisa. Uma mãe falou para mim: pastor, a única coisa, o meu maior sofrimento hoje é saber que eu vou chegar no céu e eu não vou encontrar o meu filho. Falou diante do caixão do filho. E eu estava tão cabreiro com a morte daquele homem, né? Por que eu estava cabreiro? Porque a morte dele foi um enforcamento numa soleira de porta, dentro de uma casa não muito alta. Eu falei: aqui o cara tem que ser muito bom para conseguir se suicidar. Porque até naturalmente, o corpo, a hora que a corda fechou, né, o ar, e o cara se debate, não é fácil se suicidar. Não pensa que é simples. Pensa que é friamente. E isso não está com cara de suicídio. Mas você fica numa situação. Eu falei para ela: querida, primeiro deixa Deus resolver isso. Vai para o céu em paz. E eu não posso garantir, eu não conheci o seu filho, mas pode ser que você encontre ele lá. Teve várias vezes. Inclusive ela mesma testemunhou que em um dos nossos cultos, naqueles poucos dias, ele esteve na nossa igreja. E ele veio à frente aqui entregando a vida dele ao Senhor Jesus. Eu não posso garantir que ele foi salvo naquela noite. Mas eu também não posso garantir o contrário, que ele não foi salvo. Eu não posso garantir que ele está no inferno, nem posso garantir que ele está no céu. Mas eu posso garantir uma coisa para você: esse não é o meu papel. Garantir o inferno ou o céu. O meu papel é pregar o Evangelho, consolar famílias enlutadas que perderam queridos. Esse é o meu papel. Essa é a minha função. Quem sabe eu vou chegar no céu e vou encontrar aquele homem lá. Porque ele era alcoólatra e ele estava muito doente em função do alcoolismo. Mas a Bíblia também diz que, acredito que ela deve dizer que o alcoólatra também não vai herdar o reino do céu. E eu acho que o alcoólatra também não vai herdar o reino do céu. E eu acho que
adúltero não vai herdar o reino do céu. Mas eu acredito que todo aquele que confessar Jesus como Senhor, independente da enfermidade, porque às vezes a gente é tão romântico e fala assim, não, ele levantou a mão dele no culto de domingo, e ele veio à frente. Agora a vida dele mudou. Ele é alcoólatra, mas e se ele não for curado? Se ele não for curado, ele vai continuar padecendo. Mas ele pode ter garantido o céu. A gente precisa olhar de uma forma diferente. Não, pastor, muda. E as pessoas com outras enfermidades que se converteram e mudou? Quantas pessoas no leito de morte? Ela se converte, ela entrega a vida dela ao Senhor Jesus, mas ela não é curada fisicamente. A cura é só espiritualmente. Salvação, restauração, cura total, absoluta, a melhor que existe, porque é a cura que leva a gente para a eternidade. Então vamos cuidar muito com esses temas. Vamos lembrar e pregar em alto e bom tom que Jesus é a fonte da nossa salvação. Que Efésios 2 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eclesiastes 12, 13 tem um desafio. Diz: agora que você já ouviu tudo, aqui está. Tema a Deus, guarde seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos dele. O que Deus tem para nos oferecer é o oposto da autodestruição. 1 Pedro 3,10. Para quem quer amar a vida e ver dias bons, ande com Deus. Busque Deus. Então vamos viver e de fato sermos abençoados e de fato abençoarmos através do poder de Deus. Deixa Deus usar você na vida de família que perderam o ente querido. Deixa Deus levar consolo através da sua vida. Não esteja em lugar nenhum para julgar, esteja lá para pregar a palavra de Deus para aqueles que estão ali e tentar ajudar aquela família a superar uma perda. Mas coloque a sua vida à disposição do Espírito Santo para aproximadamente 500 pessoas por dia tentando se suicidar. E aí nós vamos ter vida. Talvez tenha aqui pessoas que já fizeram isso, tiveram desejo de morte, pensamento totalmente desesperançados, falta de ânimo para viver, culpa por alguém que se suicidou, e o diabo tem escravizado você nessas circunstâncias. Ou então você se sente a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque você tem desejo de suicídio. Você já leu, você assistiu uma palestra, ouviu uma mensagem: pastor, mas eu tenho esse desejo. Quero dizer para você uma coisa: não é sozinho que você vai conseguir vencer isso. É abrindo seu coração e buscando ajuda. Sabe a pessoa que está sentada perto de você? Sabe a pessoa que tem se encontrado com você na célula? Ela precisa saber disso, que você tem desejos de morrer. Você precisa falar sobre isso. Sabe as pessoas que você olha e fala, elas têm de alguma forma sinalizado? Você precisa falar com ela. Você precisa abordar ela com o Evangelho. Assim nós entramos nessa história. Assim nós interferimos. E nós começamos a mudar as realidades. E pessoas que iam se suicidar não vão mais fazer isso. Não querem, não estão desejando mais isso. A nossa esperança está com aqueles que não tiveram êxito no suicídio. E com a família, como igreja, daqueles que perderam entes queridos. Tanto tabu, tanta história, né? Desejos, familiares que se suicidaram, tanto julgamento. E o que não pode faltar de fato, sabe o que é? É coração. E é interesse em abençoar. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Queridos, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E nós somos aqueles que podemos sim abençoar, sim fazer alguma coisa. Tema difícil de tratar.
Mas importante demais a gente falar sobre isso. Tema onde você pode ser uma bênção à vida de muitas pessoas. E eu queria orar mais uma vez com você e pedir que Deus usasse a sua vida e a vida de todos aqui. Querido, você conhece alguém que tem dado sinais? Alguém que declaradamente fala: a vida não faz sentido. A grande maioria sinaliza, viu, gente? Uma minoria não dá sinais. Alguns surpreendem sim a sua família e a sociedade inteira, mas esses são muito poucos. A maioria dá sinais. Sabe aquele adolescente que anda se cortando? Cuida dele, querido. Cuida dele. Não amaldiçoa ele, não. Abençoa. Dobre os seus joelhos, sustente aquela vida em oração. Sabe aquela pessoa que tem sofrido de depressão e que já declarou para você que ela acha de fato que a melhor coisa para ela seria morrer, que aí acaba esse sofrimento? Ela precisa de você, da sua oração. Essa pessoa precisa de cura, ela precisa de restauração, ela precisa de que você consiga mostrar uma luz para ela, esperança. E é isso que a gente faz. E se você é uma dessas pessoas, eu quero dizer para você, querido, que com certeza viver com desejo suicida não é o que Deus espera de você, não é o que Ele quer, e não é isso que Ele pode fazer pela sua vida. Ele tem muito mais. Saia desse anonimato aí, busque ajuda, confesse os seus desejos para alguém, procure pastores, procure o seu líder de pequeno grupo, procure qualquer um da nossa igreja, discipuladores, e eu tenho certeza que você vai prosperar e vai crescer, e essas coisas vão mudar. E graças a Deus, muitas pessoas que já tentaram suicídio estão muito bem com Cristo hoje, vivendo, não pensando em morte, pensando em vida. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, eu sei que o Senhor é o Deus da salvação, é o Deus da restauração. Eu sei que o Senhor é o Deus, é o justo juiz, que julga cada pessoa pelos seus atos. O Senhor é o único que tem autoridade para lançar uma pessoa no céu ou no inferno. O Senhor é o único que tem como convencer o homem do seu pecado, através do Espírito, e mudar a história. O que nós queremos como igreja é o que o Senhor nos use numa sociedade que está adoecendo cada vez mais, numa sociedade, como falou o Dr. Marlos, que a violência só tem crescido e que a tendência é continuar crescendo cada vez mais. Pai, nós estamos nessa sociedade, nós vivemos nessa cidade, nós somos servos teus e nós queremos interferir nisso, nós queremos ser usados, nós queremos compartilhar a nossa história, nós queremos dar ânimo aos desanimados, nós queremos amparar aqueles que não têm mais esperança e levar para eles a esperança. Nós queremos como igreja, Jesus, abençoar famílias enlutadas que perderam seus queridos, que no momento trágico, no momento difícil, de desequilíbrio ou quem sabe de consciência, fizeram uma escolha tão triste. Não nos permita, Pai, como igreja, não nos importar com pessoas que estão passando por desespero, e nos ajude a detectar, nos leve para chegar antes, chegar a tempo, para poder falar do teu amor, discipular essas pessoas e levar elas a experimentar o Senhor. Eu oro por todos os queridos que estão aqui, oro por aqueles que precisam confessar os desejos suicidas, pedir perdão a Deus e pedir a ajuda de Deus para continuar lutando, vencendo na sua companhia, ao seu lado, através do seu amor e do seu poder. Nós queremos Cristo, nós vivemos com Cristo, por Cristo. Os nossos dias são conhecidos do nosso Deus, e nós te agradecemos de todo o coração e oramos
em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, querido.